Eu quero só tentar ver com vocês pelo menos esses 3 textos aqui hoje, certo? Que são 6 na verdade, para que a gente possa seguir então o raciocínio. Só para que vocês rememorizem, tá certo? A gente está percebendo o texto de Levítico como sendo o texto central, o ponto mais alto do Pentateuco. E então a gente está vendo esse movimento, como que os primeiros sempre têm uma conclusão e uma expansão nos segundos. Então, Gênesis tem a sua referência e a sua expansão e conclusão em Deuteronômio, Êxodo em Números, certo? E Levítico é exatamente o que fica aqui nesses 2 anos do Sinai, certo? Não tendo essa ligação com o outro, mas ele atinge o ponto mais alto, certo? O ponto do culto, da adoração, de como Deus quer ser adorado, como Deus está revelando ao seu povo tudo aquilo que será feito para prestar esse serviço ao Senhor, sendo colocado aqui de forma que você tem um ponto base de toda essa história que se desenvolve. Mas vimos também que o Pentateuco, então, que faz essa amarração toda até chegar em Levítico, o Pentateuco serve então como a função que Levítico tem para o Pentateuco, é a função que o Pentateuco tem para todo o restante da revelação das Escrituras. Todos os outros livros que se seguem estão se seguindo baseado em tudo isso aqui que o Senhor entregou ao seu povo. Então nós vimos essas referências até no Novo Testamento, assim como estava escrito em Moisés. Se vocês crescem em Moisés, não é crer na pessoa de Moisés, eles criam que Moisés tinha vindo em carne, né? Não tinha esse problema com Moisés, mas era em relação a tudo isso que estava posto nesses 5 primeiros livros, que é exatamente a base, o alicerce para toda a vida, toda a adoração, tudo que o Senhor queria do seu povo. Então, começando aqui em Gênesis, você teria Deus já apresentando ao seu povo aquilo que ele deseja, de como deve ser adorado e como o seu povo deve viver. Então, os Êxodo e Gênesis e Deuteronômio fazem essa amarração um com o outro, e vimos que cada um depende do outro para esse sentido maior, para esse significado maior. E a gente viu então o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, como Deus estava formando e tudo mais, e Deuteronômio dizendo que quando Deus escolheu o seu povo, tirou esse povo de uma terra que era sem forma, que era vazia, fazendo essa referência de que ali, quando Deus estava criando, Deus já estava elegendo e formando um povo para a sua adoração, para que eles vivessem prestando ao Senhor o culto devido e para que a vida deles fosse também desenvolvida a partir daquilo que é a adoração a Deus, para se chegar de volta sempre à adoração, como esse ciclo em que todas as coisas estão conectadas e ao mesmo tempo todas as coisas se remetem a Deus, se referem a Deus, apontam para Deus em toda a sua vida, ok? Então, para que a gente ganhe tempo, eu quero que essa turma de cá, a partir dessa faixa aqui, abra esses textos aqui. Alguém, Êxodo 15, outra pessoa, Êxodo 17, Êxodo 15, do 22 a 25, Êxodo 17, do 1 ao 7, e outra pessoa, Êxodo 17, do 8 ao 16. Dessa linha cortada para cá,
tem 4 pessoas. Um vai abrir Números 21, aqui, 21, 16 a 18, quem vai? Ali. Depois, 20, do 1 ao 13, quem? 20, 1 ao 13, é Números, tá? E outra pessoa, 14, 39 a 45, número também. Ok? Vamos começar? Quem abriu Êxodo? Primeiro. Êxodo 15? Vai. Fez Moisés partir de Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sul. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma água. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. E as águas ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Então, observa o que o texto faz questão de mencionar. Esse milagre acontece e ali ele dá estatutos, o Senhor dá ordenanças ao seu povo. Número 21, 16, 18. Então observa o relato da narrativa, mostrando os eventos, usando as mesmas coisas, usando das mesmas situações, indo pelos mesmos caminhos, para que o povo perceba e para que o leitor perceba que tudo aquilo está formando um círculo, para que Levítico fique exatamente como evidência, como um livro mais evidenciado de todos esses. Não está se falando de coisas soltas em cada um desses livros, cada um depende do outro, para que Levítico seja sempre ressaltado. Então, Êxodo 17, 1 a 7. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o cordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali adiante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá a água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Vamos para número. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e ali ela foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: Antes tivéssemos morrido
quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui, nós e os nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhos, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão, e diante do povo falem a rocha, e ela dará água. Assim vocês tirarão a água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: agora escutem, rebeldes, será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: por que não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel? Vocês não farão entrar este povo na terra que eles vivem. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Observe o ciclo acontecendo. O parâmetro é: daqui para cá você vai entrar no Sinai. O Sinai é o momento antes de chegar na Terra Prometida. Então, em Êxodo 19, você tem a entrada. A entrada no Sinai. Número, você encontra a saída. Ok? Em Números. Ela vai sempre fazer a mesma cara para mim quando eu não disser o plural, tá certo? Nesse movimento em que eles estão indo e aqui eles estão saindo do Sinai, em que eles passam 2 anos, você observa exatamente o movimento acontecendo. Se formos meditar em cada texto, compreendendo essa referência que um tem do outro, na intenção de quem está escrevendo, há uma riqueza imensa para que a gente perceba que a nossa vida, a nossa caminhada, absolutamente tudo que a gente faz, tanto depende de Deus, ao mesmo tempo que a gente conhece nosso coração, entende a nossa incredulidade, a maneira como Deus exige a fé de nós, como nós somos rebeldes, mesmo que o Senhor esteja sempre mostrando do seu poder, da sua misericórdia, da sua graça. Toda essa dinâmica de vida que nós estamos vendo o povo viver a partir da condução de Deus é a nossa dinâmica de vida, Deus conduzindo a nossa vida nessa dinâmica, e as reações do povo, a maneira do povo lidar é exatamente a nossa. Isso aqui é o nosso espelho de como nós nos portamos diante da vida e como o Senhor continua a conduzir o seu povo para a sua adoração. É por causa da adoração a Ele que Ele conduz o seu povo. É por causa da adoração a Ele que Ele criou o seu povo. É por causa da adoração a Ele que Ele elege o seu povo e vai conduzindo esse povo no meio da terra. E é por causa da adoração que Ele faz com que o seu povo viva cada aspecto da vida, cada contingência de que nós vamos encontrando pelo caminho. Deus está conduzindo o seu povo para chegar à adoração que Ele quer receber. Não é como o povo decide adorar, mas a adoração que Ele quer receber. Então, Êxodo 17, quem abriu?
e depois, imediatamente, quem abriu Números, já leia do 14, 39 e 45. Êxodos 17, 8 a 16. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pronto, vamos ficar por aí por causa do nosso tempo. Só para que fique claro. Agora, eles saíram do Egito e eles vão ter uma guerra contra Amaleque. Ok? 14. Falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: Eis-nos aqui e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: por que a falta de dente. Por essa eu não esperava. A falta de dente. Porque transgrides o mandato do Senhor, pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas, os cananeus, ali estão diante de vós, e caireis à espada. Pois, uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temeriamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então, desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Então, observe. Eles tinham passado 2 anos, instrução sobre instrução, o Senhor os ensinando, o Senhor deu da sua lei, o Senhor se revelou a eles ali no Sinai, e eles saem do Sinai, a narrativa prossegue, e esse povo já começa a viver a experiência idêntica ao que eles já haviam vivido antes de entrar no Sinai. O Senhor diz para eles não irem. O que é que eles fazem? Eles vão. Aí quando a gente está lendo, às vezes, parece que a gente já leu, né? Isso. No caso, são 2 eventos. Isso. 2 vezes aconteceu. Aham. Não é que está repetindo, né? Exatamente. 2 eventos. 2 eventos. Exatamente. Um está... No caso do Água da Rocha também, né? E isso. Por isso eu estou colocando aqui assim, ó. Eles não são os mesmos. Porque fica meio confuso lendo. É um processo cíclico. Eles estão voltando agora. Isso aqui foi indo para o Sinai. Agora isso aqui é saindo do Sinai. Vamos dizer não. 2 vezes saiu água da rocha. Exatamente. 2 vezes teve esse processo aí da água doce. Exatamente. Alguém estava entendendo diferente disso? Eu estava entendendo que era a mesma coisa. Que era o mesmo relato? Não. O mesmo relato repetido. Não. São 2 eventos. Deus fez, lembrei daquela fala do, não sei se foi Cristo que falou do exato revelação, né? Isso. Foram 2 eventos. Isso. Exatamente. Então observe. Isso aqui é para que a gente perceba o autor separando os eventos, relatando os eventos que são fundamentais para essa revelação de Deus ao seu povo. Porque observe, no caminho, muitas outras coisas aconteceram até chegar ao Sinai.
Mas não está tudo ali relatado. Nós não temos ali a história de anos e anos e anos sendo relatado naqueles poucos textos. Os pontos selecionados aqui são os mesmos pontos selecionados na volta. O que o autor está querendo te fazer perceber é como Deus está conduzindo esse seu povo de forma cíclica, de maneira que cada livro, Êxodo e Números, Gênesis e Deuteronômio, eles estão fazendo exatamente esse ciclo para deixar na ponta desse cone o texto de Levítico. Só o texto de Levítico é esse que fica. Diga. Em relação só a essa questão da água da rocha, há uma diferença. No primeiro ele fala para ferir a rocha, no segundo ele tira falar na rocha. Sim. E aí Moisés ele não faz o que o Senhor não Isso, aí ele bate 2 vezes, né? realmente são 2 vezes. Isso, exatamente. Então, observe. O texto de Deuteronômio, ele está narrando, do Pentateuco. O texto do Pentateuco está narrando essa história de forma a que a gente perceba como Deus está construindo para chegar no Sinai, e a construção segue nesse caminho, na saída do Sinai, para fazer esse ciclo fechando, para que aquilo seja exatamente a base na qual a vida e a história do povo de Deus se desenvolva. Isso é a história da revelação, como Deus se revelou ao seu povo. Logo, a base que Levítico é para o Pentateuco é a base para o restante da revelação. O Velho Testamento está apoiado nele. Então, os textos históricos, os textos proféticos que nós teremos em todo o Velho Testamento, eles vão se desenvolver a partir disso que o Senhor entregou ao seu povo. E aí, quando entra na terra, quando se estabelece na terra, é todo o relato que você terá do Antigo Testamento. Os reis, como vai se desenvolver o reinado, e o que é que o rei precisa fazer para ser um rei conduzido por Deus? Ler a lei do Senhor, obedecer a lei do Senhor, que é o Pentateuco, para que então ele seja de fato o representante de Deus para o seu povo. O que é que ele vai usar para reger e governar o povo de Deus da maneira que Deus quer que ele faça? A lei do Senhor. A lei do Senhor é aquela que vai conduzir o povo de Deus em toda a sua história. Então, esse movimento mais amplo, que a gente está vendo aqui, apenas esse recorte, eu peço a você depois, confere os textos, vai fazendo isso. Se você quiser aprofundar nisso, eu indico a você, olha, de uma teologia do Antigo Testamento, não tem coisa melhor assim, isso é espetacular. Quem subirá ao monte do Senhor? Então, ele trabalha aqui diversos autores, inclusive, que percebem e fazem os destaques. Há muitas nuances aqui para que você possa perceber em tudo isso, mas a gente não tem como ficar aqui aprofundando isso por mais tempo. Mas o que eu quero fazer antes de entrarmos propriamente dito no texto de Levítico é fazer você perceber esse movimento, esse modo de revelar. Por quê? Porque quando nós entrarmos no texto de Levítico, nós também vamos ver o autor fazendo no livro de Levítico esse mesmo movimento. Entende? O que o Pentateuco faz para exaltar e colocar o texto de Levítico no ponto, no livro de Levítico, você abre, então você vai ver algumas coisas que eu não quero dizer aqui hoje, sendo colocadas exatamente no ponto mais alto, e onde todas as outras estão ali servindo de alicerce para ressaltar aquilo que está sendo colocado no ponto mais alto.
O que é que você desconfia que é o ponto mais alto do texto de Levítico? Algo a mais. Adoração? Jesus. Está lá no ponto. E tratando de culto, eu quero que a gente se delicie um pouquinho em Jesus. Senão, a gente fica no método, na forma, no que tem que ser feito, é assim, assim, assado, mas sem Jesus, aí não tem nada, não serve de nada. Então, observe, esse movimento que se estabelece vai elevar Levítico, e quando entrarmos em Levítico, ele fará o mesmo movimento para elevar Jesus Cristo. Em todas as coisas, nós vamos ver Jesus e o que é culto, porque se Jesus já estava lá, tem coisa ali que a gente simplesmente não devia ter abolido, que a gente não devia ter deixado. O que são essas coisas? Aí a gente vai trabalhar sobre isso. Tá bom? Vamos orar? Oh, meu Deus. Essa mãe beliscando o menino, né? Aqui? E cabe aí para ele cair. Ah, é. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, te agradecemos por Jesus Cristo, Pai. Que conhecer a Ele, adorar a Ele e obedecê-lo seja nosso alvo, para que absolutamente nada a gente se apegue mais do que a Ti mesmo, Senhor. Que em todas as coisas a gente possa enxergar o Senhor e em todas as coisas adorar o Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua palavra nos conduza e nos ensine a isso, para a glória do Senhor mesmo, Pai. Amém. Deus abençoe.